Oi. Estão me ouvindo? Hein, gente? Tá dando para me ouvir aí? Tá sim, professora. Tá, beleza. O que eu tenho que fazer agora? Só entrar? Isso. Vocês vão liberar o acesso aí do povo. Eu vou entrar por 2 computadores, tá? Tudo bem. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu não fizer isso, eu não consigo ver o que as pessoas perguntam no chat, Tá ok, professora. tá? Então, eu estou aqui, bonitinha, olha só, tá bom? Então, tá tranquilo, isso aí é meu slide. Tá transmitindo direitinho, né? Tá tudo ok, né? Sim, tá sim. Eu fiz uma chamada agora no coisa também, deixa só eu entrar pelo outro. Fiz uma chamada no Instagram para o pessoal vir para cá, tá? E aí você já pode liberar. Aí vai direto para a área do aluno, como é que é? Sim, a aula está sendo transmitida também direto pela área do aluno e vai ser já postado lá direto. Tá, e eu vou... Deixa eu desligar aqui o som. Eu vou conseguir ver, eles vão falar comigo pelo chat aqui ou não? Bom, será No que Zoom. sabe? Se ela quiser liberar o áudio para o pessoal comentar, não tem problema, mas o chat está liberado também. Então, eles podem perguntar no chat, na hora. Pode, pode. Nesse chat do Zoom mesmo. Então, o que eles Isso, escreverem ali vai aparecer aqui. isso. Tá, beleza. Bom, É já coloquei a isso. senhora como co-host, tá? Quê? Já coloquei a senhora como co-host. Ah, eu tô como co-host. Tá ótimo. Tá bom. E aí, agora é só começar, né? Deixa eu tirar o chiclete, porque fica feio, né? A pessoa de chiclete, né? Bem feio até. Fazer o quê? Cadê que não tem um papel para tirar o chiclete? Oh, meu Deus do céu, que coisa. Peraí, deixa eu jogar esse chiclete fora. Que terrível. Água eu coloquei. Vambora. E aí, veja só, me diz uma outra coisa. Vocês vão ficar comigo até o final ou eu tenho que encerrar? Eu fico aqui com a senhora acompanhando, pode ficar tranquila. Perguntar aqui, gente, a Dani. Jana, Oi. você vai ficar comigo até o final ou eu mesma me guio aqui?
Não, pode ficar tranquila, vou ficar aqui acompanhando com a senhora. Ah, então ótimo, tá ótimo. Então vamos que vamos, vamos que vamos. E depois vai para a área do aluno, não é isso, Jana? Isso. Maravilha! Meninos, meninos, meninos! Boa noite, meus queridos! Que alegria de estar aqui, viu? Finalmente! Ai, gente, olha só, ninguém tem que ficar nervoso com a prova, a gente tem que dar graças a Deus da gente estar podendo fazer a prova da UAB no domingo, na verdade, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vocês já estão aprovados, né? Então vai dar tudo tranquilíssimo e estarão na segunda fase, muito em breve, lá no dia 8 de agosto, para garantir a vermelhinha. Então, a ideia, gente, é a gente pegar aqui no laço aquilo que tem probabilidade de cobrança, tá? O chat está liberado, então vocês podem falar comigo aqui pelo chat. Só vou pedir que vocês mantenham os microfones fechados. A Jana está com a gente, conduzindo aí a transmissão, então ela vai meio que controlar isso, né, Jana? Em relação a eventuais microfones ligados. Veja, Ana, eu Sim. gostaria de aparecer, de fazer pergunta para você e tal. Posso fazer? Pode, lógico que pode, gente. Então, quem quiser fazer pergunta, não tem problema. Bota aqui no chat, tá? Primeiro a pergunta. Bota assim, Ana, quero falar, quero perguntar. Que aí eu vou ficar ligada, de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para o outro computador, tá? Por quê? Porque o outro computador vai me guiar em relação a eventuais dúvidas que vocês coloquem, seja pelo chat ou quem quiser falar, vai colocar ali, coloca ali, quero falar, e aí a gente vai liberar para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Eu sei que tem muita gente apreensiva, eu sei que tem muita gente com dúvida em relação a tudo isso que está acontecendo na vida da gente, né? Mas olha só, gente, o mais importante é que nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, significa que nós passamos por uma longa jornada, né? Desde aquele momentinho em que você entra na faculdade, sem saber como é que vai ser, se você vai gostar do curso ou não, enfim, todos os inconvenientes, aquele livro que você queria comprar e não tinha como, né? Veja, aquele perrengue todo da faculdade que a gente sabe. Tem gente que faz a faculdade com filho, tem gente que faz a faculdade trabalhando, tem gente que faz a faculdade cheia de estágio, tem gente que faz a faculdade e aí naquela hora da prova que você não sabia, meu Deus do céu, aquele professor que me reprova, que não reprova e tal. Mas tudo isso, gente, olha só, ficou para trás. Graças a Deus, não é? Você está aqui e principalmente você está aqui com saúde. Então, no domingo, você vai fazer uma linda prova com toda a medida de segurança necessária, tá? Não se esqueça, você tem que cuidar de você mesmo, cuidar dos outros que com você estarão na sala de aula, né, lá na hora da prova, e cuidar também da sua família. Então, você vai bonitinho, todo paramentado, né? Não esqueça de levar máscara extra, etc., porque isso, na hora da prova, evidentemente, vai contar muito na sua tranquilidade, na sua calma. E vamos entrar com o pé direito na hora da prova, né? Outra coisa importante é o seguinte, eu vou colocar para vocês, não hoje, vou colocar amanhã, tá? Hoje sou eu, vamos lá, eu estou abrindo o nosso evento para a OAB, então nós somos as meninas do processo, eu e duas lourinhas, né, gente? Olha só, eu tinha que ser um contraponto, não é verdade? Então, a Sabrina, louríssima, a Thaís Mendonça, linda e louríssima, e eu aqui, né, enfim, ai, Deus do céu, mais velhinha, né, e tal, e moreninha, olha só. Então, buscando aí um equilíbrio, certo? As duas são pequenininhas, eu sou grandona, mas buscando um equilíbrio para que você gabarite as questões de direito processual. Então, hoje a aula é comigo, em processo penal, amanhã é Sabrina Dourado, em processo civil, e na quinta-feira, Thaís Mendonça, em processo do trabalho. Então, a ideia é que você gabarite as questões da prova, tá? E para a gente poder garantir aí essa aprovação, eu preparei para vocês, gente, uma série de dicas, mais de 100 dicas, tá? Finais. Sabe aquelas dicas que você vai imprimir para levar lá no dia, olha, sábado eu vou estar lá lendo aquelas diquinhas, no domingo vou levar, estou lá em pé na porta esperando abrir o portão para entrar, estou lá, ó, dando aquela conferida final. Então, eu estou separando 100 diquinhas e de hoje até o dia da prova,
eu vou começar a postar no meu Instagram, tipo assim, de 2 em 2 horas, lógico, durante o dia, porque durante a noite ninguém merece, né. Mas durante o dia, de 2 em 2 horas, uma dica dessa vai entrar lá no meu Insta, então você segue o Insta, que é @professora Ana Cristina, tá. E, além disso, você vai ter esse material dentro da sua área do aluno, tá. Então eu vou pedir para Dani, que a Dani e a Jana, para disponibilizarem para você amanhã pela manhã, é um e-book com dicas de processo penal específicas para o 32º exame de ordem, certo? Então, material impresso, você vai imprimir e vai estudar, vai ter, assim, diretrizes finais aí de véspera de prova, com potenciais questões de prova, tá? Então é isso, gente. Então, primeira coisinha que eu precisava falar era isso. E agora, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai, primeiro, mostrar para você como é a nossa prova de primeira fase da OAB. Como é que é a prova, o que que costuma cair nessa prova, né? Como são essas questões, quais são as questões de maior complexidade, como é a prova do exame de ordem em processo penal, né? E aí, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar para você é um raio-x que eu preparo. Todo exame eu faço essa preparação. O que que cai mais, o que que caiu nos exames todos, como é que a gente faz essa análise. Ah, Ana, mas isso é muito feito, todo mundo faz e apresenta isso para a gente. Será? Porque deixa eu te mostrar uma coisa muito importante. Na maioria dos casos, quando as pessoas vão analisar as questões da prova da OAB, elas costumam colocar as questões dentro de um determinado tema. Então, tipo assim, essa questão aqui é uma questão sobre inquérito policial. Eu ia gravar isso aqui e acabei não gravando. Mas depois eu consigo baixar, não consigo, Jana? Para a gente ter, vai ficar na área do aluno, né? Sim, sim. Tá, beleza. Então, o que que acontece? Todos os cursos, todo mundo pega e costuma fazer o seguinte: chega e diz assim: essa questão é de inquérito. Essa questão é de ação penal. Essa questão é não sei de quê. E acaba, gente, eu vou ser sincera, minha opinião pessoal, saindo uma aberração de análise da prova. E por que que isso acontece? Porque a prova de processo penal, e eu não estou falando sobre as outras disciplinas, estou falando da prova de processo penal. Ela tem questões, na grande maioria dos casos, de tempos para cá, questões que são intertemáticas. O que que é isso? Uma questão que não versa sobre um único tema. Uma questão que versa, na verdade, sobre vários temas em conjunto. Lógico que tem aquela questão só de ação penal, lógico que tem aquela questão só de inquérito, lógico que tem aquela questão só de recurso, né? Mas existem várias questões, e isso é o forte da nossa prova, que na verdade versam sobre, exemplo, procedimento, prova e nulidade, ao mesmo tempo. E aí o que que acontece? Quando as pessoas vão fazer uma análise sobre a incidência dos temas dentro da prova da OAB, elas não fazem esse cômputo. Eles não consideram assim, olham assim e falam assim: essa é de procedimento. Só que não é só de procedimento. Na letra B tinha provas, na letra C tinha nulidades, ou então era tudo misturado. E aí, na minha visão, o que a gente tem que fazer é, tipo assim, eu crio um roteirinho, princípios, provas, né, ação penal, inquérito. Então, aquela questão que tem mais de um tema, vai um pontinho em cada um, né? E aí, com base nessa diretriz, ou seja, analisando realmente como as questões são cobradas, eu cheguei nessa situação que aqui está. Primeira coisa, como é a prova de processo penal? Novamente, intertemática, tá? Então, as questões geralmente versam sobre vários pontos da matéria. Como são elaboradas as questões? Sempre são questões de casos concretos. Com o que que eu devo me preocupar mais? Devo me preocupar em responder as questões com raciocínio jurídico. Cuidado, processo penal tem um grande problema. Um grande problema. Vou te dar um exemplo para você entender. Esta semana, olha só, tivemos aí, não é, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento do inquérito que investiga os atos antidemocráticos, né?
E aí a imprensa está lá dizendo o tempo todo que agora o ministro Alexandre de Moraes vai decidir, né, se arquiva ou não. Gente, você sabe que quem define isso é o Ministério Público, né, filho? O Procurador-Geral da República é a cadeira máxima, então é o Ministério Público Federal, embora a decisão tenha se manifestado, né, através do vice, né, do subprocurador-geral, mas o que você tem, na verdade, é que aquela é a manifestação do MP, uma manifestação final. O Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Oferecer denúncia a ele? Você sabe que não. O grande problema é que isso, às vezes, te revolta, né? Ah, mas por que que arquivou, né? E aí, lógico que a gente tem uma polarização política, etc e tal. O grande problema é que o seu emocional faz você errar a questão de prova. E eu preciso que você não permita que isso aconteça. É para responder com raciocínio jurídico processual penal. E à frente deste raciocínio estão os princípios e garantias fundamentais. Lógico que a nossa prova também tem uma carga associada à figura desses princípios e garantias fundamentais das prerrogativas do advogado, né? Afinal de contas, existe uma tendência da prova de processo penal cobrar aí, juntamente com o estatuto, né, com ética, a parte das prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia criminal. Então, nós temos uma tendência de cobrança de questões, por exemplo, como a participação do advogado, por exemplo, agora no acordo de não persecução penal, né? Ampla defesa, que inclui autodefesa e defesa técnica, o direito do advogado de acessar os autos de inquérito, de participar do depoimento do cliente dele, ainda que na delegacia. Então, nós temos uma série de questões que tem uma grande probabilidade de cobrança. E, dentre elas, você tem que associar aquilo que dispõe o artigo 7º da OAB, do Estatuto da OAB, com a lei de abuso de autoridade. Lembrando que nós temos uma nova lei de abuso de autoridade e que ela tem ali reservada uma série de garantias que envolvem prerrogativas dos advogados. Então, a nossa prova tem uma tendência, óbvio, de inserir em algum momento, em alguma questão, uma perguntinha sobre isso. Ok? Fechado, gente, não se esqueçam desse detalhe, beleza? Bom, e na hora da prova, que estratégia eu devo adotar para responder às questões? Tem um pelo aqui, gente, que está me irritando profundamente. Que estratégia eu devo adotar para responder as questões na hora da prova? Ah, gente, olha só, a nossa prova é uma prova de múltipla escolha com 4 assertivas. A estratégia será sempre eliminação. Então, você vai ler a letra A, você vai ler a letra B, você vai ler a letra C, vai ler a letra D, vai eliminar 2 e vai ficar com 2 desgraçadas. E aí essas 2 desgraçadas serão objeto dessa análise que eu indiquei antes, né? Raciocínio jurídico processual penal. Vamos nos lembrar dos princípios processuais penais, porque são eles que vão responder à grande maioria das questões de prova de processo penal. Ana, mas fazer uma prova por eliminação, veja só, a prova de processo penal, as questões de processo penal começam lá na questão 65, por ali. Eu já estou quase no final da prova, eu estou esgotado, eu estou mega cansado, eu já fiz ética, já fiz constitucional, já fiz civil, já fiz processo civil, já fiz administrativo, já fiz tributário, e aí eu estou cansado e você vai me dizer que eu agora vou ter que ler a prova, as questões todas, fora que os enunciados são enormes, né? Vai ler tudo. Ah, mas eu não vou conseguir, eu vou estar cansado. Não, não vai estar cansado, não. Você está ótimo. Você ficou em casa esse tempo todo da pandemia, né? Nervoso por causa da pandemia, estressado, emocionalmente abalado e tudo mais, mas você está precisando passar na prova. Então, em processo penal, você vai ler todas as alternativas. Ficou bem claro? Ah, mas eu não acho certo isso. Então você corre em outra matéria. Vamos combinar? Eu estou combinando com você aqui. Você vai correr em outra matéria, porque em processo penal você vai assistir tudo, vai ler tudo, vai eliminar 2 e vai ficar com 2 desgraçadas e vai usar o raciocínio jurídico processual penal para responder essas questões. Ficou claro? E às vezes, gente, a prova bota umas pegadinhas. Ela coloca a letra A parecendo certa, e aí a letra D está melhor que a letra A.
Então, vamos fazer por eliminação. Isso significa dizer, olha só, dentre aquelas duas, né, vamos procurar a melhor de todas, se for para marcar a certa, né? Ou pelo menos a menos pior. E se for para marcar a errada, a pior de todas. Tranquilo, mas nunca é para marcar errada, embora a gente possa, tem que tomar cuidado, a gente tem que ler sempre com atenção. A prova da OAB não tem esse hábito de colocar a marca errada, mas vai que acontece, né? Exatamente por não ter esse hábito, a gente pode ter um vício ali de procurar sempre uma alternativa correta e na hora a prova sair pela tangente, sair do comum, né? Então, basicamente, era isso que eu precisava falar num primeiro momento sobre o nosso certame, né? Sobre a nossa formato de prova da OAB para processo penal. E aí vem a pergunta fundamental, Ana, quais são os temas mais cobrados? E esses temas mais cobrados são os temas que a gente vai abordar aqui, né? Então, aquilo que a gente tem como maior probabilidade é o que a gente vai trabalhar aqui nessa nossa revisão. E aí, vejam, gente, primeira grande coisa que mais a prova cobra. Veja, a prova cobra recursos. Mas, novamente, gente, as questões geralmente são questões intertemáticas. E, por incrível que pareça, recursos é o tema mais difícil de processo penal. Não existe um tema em processo penal mais difícil do que recursos, mas não na prova da OAB. Por incrível que pareça. Porque quando a prova da OAB faz a cobrança de recurso, geralmente cobra recursos em espécie, do tipo assim, qual o recurso cabível da decisão de pronúncia? Recurso em sentido estrito. Qual o recurso cabível contra a decisão de impronúncia ou de absolvição sumária? Ah, nesse caso é apelação, né? Ah, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, recurso em sentido estrito, mas cuidado, porque se for no juizado especial criminal, o recurso é a apelação da Lei 9.099 de 95. Nesse ponto, existe uma pegadinha que eu queria falar com você. Eu já estou adiantando, isso eu ia falar lá na frente e já estou colocando agora. Cuidado, porque a gente não pode confundir juizados especiais criminais com juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí eu vou fazer uma pergunta: qual é a probabilidade, né, com os altíssimos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, da nossa prova cobrar a Lei Maria da Penha? Enorme. Qual a probabilidade de uma questão sobre violência doméstica e familiar contra a mulher aparecer na nossa prova? Toda. E aí vem o nosso problema. Cuidado, novamente. Primeiro, a gente tem que lembrar que eu não posso utilizar nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher nada da Lei 9.099, por causa do artigo 41 da Lei Maria da Penha, né? Então, nada da Lei 9.099 se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza. Tranquilo isso, né? Mas aí vem a nossa questão. A questão é, peraí, Ana, se eu tenho uma queixa-crime ou uma denúncia oferecida na vara criminal, ou até no tribunal do júri, se ocorre a rejeição da denúncia ou queixa, é recurso em sentido estrito. Se eu tenho a rejeição de uma denúncia ou uma queixa nos juizados, é apelação da Lei 9.099. Sim, mas é nos juizados especiais criminais. Porque nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, é recurso em sentido estrito. Então, a gente não pode esquecer, essas pegadinhas geralmente costumam atrapalhar, né, a nossa prova. Então, geralmente, as questões que caem são de recursos em espécie, né? Qual o recurso cabível contra essa decisão, certo? E aí, algumas decisões têm mais probabilidade que outras, mas a gente já vai falar. Então, recursos, embora seja o tema mais cobrado na nossa prova, não é o tema mais difícil. Não é o tema que vai trazer, assim, grandes problemas, a não ser que seja a parte relativa à teoria geral dos recursos. Mas, sem dúvida nenhuma, o tema mais cobrado é recursos, depois competência. Agora, olha só que páreo duro, gente. Provas e princípios têm a mesma incidência. Isso aqui é a análise do primeiro exame até o 31º, viu? Então, quando eu penso provas e princípios, é porque geralmente, gente, provas e princípios estão ligados,
tá? Geralmente, olha só, questões relativas ao tema provas envolvem direito de não produção de prova contra si mesmo, né? Ampla defesa e contraditório, entenderam? Então, na maioria das vezes, os temas relacionados a provas em espécie está associado de alguma forma a princípios, né? O juiz ele pode julgar contrariamente ao laudo pericial, desde que ele fundamente a sua decisão. E lembrando que hoje nós temos um artigo que estabelece o que é uma decisão não fundamentada, o que é carência de fundamentação. E carência de fundamentação, gente, decisão não fundamentada ou mal fundamentada gera nulidade, já gerava antes. Isso não é novidade. A Constituição, no artigo 93, inciso 9, exige que toda e qualquer decisão judicial seja fundamentada. O nosso ordenamento jurídico adota o que a gente chama de livre convencimento motivado ou persuasão racional. E o que significa livre convencimento motivado ou persuasão racional? Que o juiz examina as provas existentes, verifica que provas o convenceram em detrimento das outras e, com base naquelas provas que o convenceram, ele vai fundamentar a sua decisão. As decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Ficou claro? Maravilha. A diferença é que hoje o artigo 315, que é aquele artigo que você vai ler antes da prova, tá? Então, o artigo 315 diz para a gente o que é uma decisão carente de fundamentação. E quando isso acontece, isso gera nulidade, a gente já sabia disso, só que agora tem um dispositivo específico no artigo 564 do CPP, que é o inciso 5º do artigo 564, que diz, olha, ocorrerá nulidade quando houver carência de fundamentação. Tranquilo? Então, hoje, aquilo que a gente já sabia que existia, está na lei, o pacote anticrime incluiu ali, né? Então, nós temos que as incidências temáticas são basicamente essas. Eu vou colocar tudo isso no material que vou disponibilizar para você. E aí está aqui, ó, bonitinho, papapá. E aí vem a nossa preocupação, né? Porque muita gente que vai fazer a prova da primeira fase está tenso, está preocupado com a forma como o pacote anticrime pode cair na prova. E aí, gente, olha só. É evidente que a gente ainda tem muitas divergências doutrinárias, muitas divergências jurisprudenciais acerca de vários dos institutos processuais penais trazidos pelo pacote anticrime. Não tenho dúvida de que a gente tem problemas para elaborar uma questão, né? A não ser que a questão seja uma questão voltada para a letra da lei. Na minha concepção, a prova não pode cobrar os dispositivos que estão suspensos, né, pelo STF, que são o juiz de garantias e o artigo 28, a teoria, então, o juiz de garantias, o novo modelo de arquivamento, o artigo 28 do CPP, né, o artigo 28, a teoria da descontaminação do julgado, que é o parágrafo 5º do artigo 157. Então, tem dispositivos que estão suspensos pelo Supremo, que eu entendo que não possam ser cobrados na nossa prova de primeira fase. E tem outros dispositivos que não estão suspensos, que estão sendo aplicados, mas para os quais existe uma divergência nos tribunais. Dois institutos são institutos com grande probabilidade de cobrança e que estão dentro dessa celeuma do, afinal de contas, como é que vai ficar isso? Quais são os dois dispositivos? O primeiro deles é o acordo de não persecução penal. E o segundo, gente, é uma questão que é interdisciplinar. Repare que ela não é nem intertemática, até é intertemática também, eu vou explicar depois por quê. Mas ela é interdisciplinar, porque ela versa sobre direito penal e processo penal ao mesmo tempo, que é a figura da representação por estelionato. E aí, como eu mencionei, essas são questões que têm uma tendência de, quando cobradas, de uma cobrança intertemática. Como assim? Cair, veja, a representação do estelionato, que é uma questão relacionada à ação penal, mas a aplicação disso no tempo, ou seja, se a exigência da representação para o estelionato retroage ou não.
Da mesma forma, o acordo de não persecução penal. Ele retroage? Ele alcança crimes praticados antes da vigência do pacote anticrime? E a resposta é sim, porque, reparem, lei penal não retroage em prejuízo do réu, mas para beneficiar retroage, você sabe disso. Em contrapartida, lei processual penal aplica-se de imediato, sem prejuízo dos atos já praticados, né? É o tempus regit actum. Então, é uma questão relacionada à aplicação da lei, né, no tempo. Reparem que a aplicação da lei no tempo não está entre as questões com maior incidência de cobrança na nossa prova. Mas as 2 vezes que caiu, arrebentou o povo, viu? E nós estamos num momento de lei nova. E quando tem lei nova, né, então é o nosso primeiro exame após o pacote anticrime. E a tendência, evidentemente, é de cobrança. E aí a gente tem, e aí vamos falar logo sobre isso, que em relação ao pacote anticrime, tanto em relação ao acordo de não persecução penal, e aí eu vou mostrar aqui para você, ó, espera aí. Então eu tenho o acordo de não persecução, que está aqui, é o artigo 28A do CPP, e aí repare que aqui, ó, tem um recursinho a ele associado, a gente já vai falar sobre isso. Então, é o acordo de não persecução, e aqui estão os aspectos processuais, mas em relação ao estelionato, a gente tem a exigência da representação. Então, veja só, eu preciso que você se lembre do seguinte, em relação a esses 2 temas, acordo de não persecução penal. Vai cair uma questãozinha sobre o acordo, viu? Provavelmente. Aí a gente tem que lembrar quais são as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal. Então, a gente tem que ler o artigo 28A e, em especial, gente, presta atenção. Na maioria das vezes, quando você tem uma questão sobre um determinado instituto específico e o cabimento desse instituto a determinadas situações, tem maior probabilidade de cobrança a exceção do que a regra, tá? Muito maior probabilidade. Geralmente, exceções têm mais chance de cobrança do que regras. E aí, em relação ao acordo de não persecução, que é o artigo 28A do CPP, a gente tem que lembrar que o acordo ele é cabível, presta atenção no que eu estou falando, ele é cabível em crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Ana, e se a pena mínima do crime for 4, aí não cabe. Então, é pena mínima inferior a 4 anos, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, desde que o indivíduo tenha confessado formal e circunstanciadamente aquele fato, e que ele se comprometa, na verdade, e que o acordo seja suficiente para a reprovação da conduta e prevenção da prática de outros delitos. E, óbvio, ele vai ter que abrir mão do produto do crime, reparar o dano sofrido pela vítima e cumprir as exigências estabelecidas nos incisos iniciais do artigo do caput do artigo 28A. O problema, gente, é que nós temos aqui a seguinte situação. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 28A tem mais chance de ser cobrado do que o próprio caput. Então, olha só. Então, cabe o acordo de não persecução penal quando a infração for uma infração com pena mínima inferior a 4. E aí você pensa assim, pô, por que a lei botou isso? Inferior a 4, por que não colocou 3? Porque pode ser uma pena quebrada. Ana, como assim uma pena quebrada? Porque para fins de aplicar ou não, de viabilizar ou não o acordo de não persecução, é preciso que seja analisado causa de aumento, causa de diminuição de pena, entenderam? Exasperação pelo concurso formal, pelo crime continuado, né? Pelo concurso, o somatório das penas no concurso material. Então, imagine que o indivíduo tenha praticado 2 furtos, ok? 2 furtos. Pô, furto é um crime que não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, certo?
Furto, esse indivíduo confessou aquela conduta. Mas são 2 crimes, mas a pena mínima de furto é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, o somatório dessas penas está abaixo de 4? Então, beleza, cabe o acordo de não persecução penal. Então, eu tenho que levar em consideração o somatório, a exasperação, a causa de aumento, a causa de diminuição de pena. Imagine que seja uma hipótese de um crime tentado, entendeu? E aí, com a redução da tentativa, a pena mínima vai ficar inferior a 4? Então, veja só, cabe o acordo de não persecução, desde que os outros requisitos estejam presentes. E aí, novamente, eu vou repetir quais são os requisitos do acordo. Crime com pena mínima inferior a 4, sem violência ou grave ameaça, certo? E o indivíduo tem que ter confessado formal e circunstanciadamente aquela conduta para fins de acordo de não persecução, certo? E, além disso, o MP vai analisar se o acordo é suficiente com medida de reprevenção e reprovação e prevenção da conduta praticada pelo agente, ok? Só que o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que não caberá acordo de não persecução. Primeira hipótese, se couber transação penal. Gente, olha só. A transação penal, ela é cabível nas infrações de menor potencial ofensivo. E quais são as infrações de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais e os crimes com pena máxima de até 2 anos. É evidente que um crime que tem pena máxima de até 2 tem pena mínima inferior a 4, né? Ó. Então, tecnicamente, uma infração de menor potencial ofensivo, ela caberia o acordo. Só que entre o acordo e a transação penal, a transação é melhor. Por quê? Porque a transação não precisa confissão. O acordo precisa confissão. Então, a lei chegou e diz assim, se couber transação, é transação, não é acordo. Beleza? Então, não cabe acordo de não persecução quando couber transação penal. Então, primeiro ponto. Ponto número 2, não cabe acordo de não persecução se o indivíduo for reincidente, tá? Terceiro, não cabe acordo de não persecução penal quando o crime tiver sido praticado contra a mulher, em razão dela ser mulher, ou nas hipóteses de violência doméstica. E aí, olha só, nesse caso, veja, a lei não deixou muito claro, não. Na verdade, eu acho até que deixou, mas tem gente que discute se é violência doméstica contra a mulher ou é violência doméstica no geral, tá? Bom, mas na hipótese de violência doméstica ou quando o crime tiver sido praticado contra a mulher em razão dela ser mulher, então não cabe acordo de não persecução. Ponto número 4, não cabe acordo de não persecução penal quando o indivíduo já tiver recebido uma transação penal, um acordo de não persecução ou uma suspensão continual do processo nos últimos 5 anos. E, finalmente, não cabe acordo de não persecução penal quando o cara fizer do crime meio de vida, salvo se for hipótese de insignificância. Ficou claro? Então, repare, novamente eu vou insistir, 28A, vamos prestar atenção até o parágrafo 2º, porque tem mais chance de cair isso aí. Caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Sem prejuízo, né, gente, poder cair o resto, pode cair. Tipo, descumpriu o acordo de não persecução. Pô, tornou nulo o acordo, o MP pode oferecer denúncia, né? Entendido? Certo? E se o Ministério Público não oferecer a proposta de acordo de não persecução e o indivíduo fizer jus ao benefício, ele preenche os requisitos para receber. O parágrafo 14 diz que cabe recurso administrativo para a instância superior do MP. Só que ele está remetendo a gente para a redação do artigo 28. Né? E aí a gente tem o problema de que a redação do artigo 28 está suspensa. Então, tem menos chance por causa do artigo 28 ter, na nova redação, uma redação suspensa. Tá? Mas, tecnicamente, a ideia é o acordo de não persecução, se o indivíduo preenche os requisitos, ele faz jus ao benefício, tem direito ao benefício, e o juiz, pelo menos enquanto o novo artigo 28 não estiver sendo usado, veja, pode aplicar o artigo 28 e remeter ao procurador-geral.
Só que lembra que eu falei do recurso e das questões intertemáticas? Então, e quando cai recurso, geralmente o tema de recurso é um tema afeto a cabimento de recurso. Qual o recurso cabível? E aí tem um novo incisozinho dentro do recurso em sentido estrito, gente, tudo que é novo tem mais chance, né? E aí, veja, está lá no recurso em sentido estrito que quando o juiz recusar a homologação do acordo de não persecução penal, lembrando que o acordo é uma proposta do Ministério Público, que tem que ser aceita pelo autor do fato, pelo investigado, que tem que estar acompanhado por advogado. Ficou claro? O juiz é que nem na colaboração premiada, presta atenção, porque isso também já caiu na prova. O juiz não participa do acordo. Depois que o acordo for firmado, aí o acordo é submetido ao juiz e o juiz vai marcar uma audiência em relação ao acordo para saber se esse acordo ele foi voluntariamente aceito pelo indivíduo, se o acordo preenche os critérios de legalidade. Então, o que o juiz examina em relação ao acordo de não persecução, que também é o que ele examina em relação à colaboração premiada? A legalidade e a voluntariedade do acordo. Ficou claro? Beleza, gente? Então, o que vai acontecer? O juiz, ele, em tese, o MP ofereceu a proposta, o investigado, com o seu advogado, aceitou a proposta, beleza, o juiz tem que homologar. E se ele não homologar? Se ele não homologar o acordo, aí o MP pode entrar com recurso em sentido estrito. É o inciso 25 do artigo 581 do CPP. Ficou claro? Entendido, gente? Beleza? Coloca um app aí para mim no coisa, ou então fala para mim aí, deu para entender, deu para entender, bota aí um tchauzinho, uma mãozinha, sei lá o quê, um coraçãozinho, não sei o que pode botar aí, enfim, para eu saber se vocês estão aí entendendo. Gente, se eu não estiver vendo aqui, acho estranho ninguém ter perguntado nada, mas se você... Ah, beleza, Rosário botou app, graças a Deus. Alguma interação, né? Enfim, interajam comigo, tá? Obrigada, Rosário. Então, o que a gente tem, gente? A gente tem que o acordo de não persecução, ele é passível caso o juiz se recuse a homologar. Isso significa, o MP ofereceu a proposta, o investigado aceitou a proposta e o juiz está se recusando a homologar o acordo, o MP pode entrar com rese, ok? Então, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Mas, em relação ao acordo de não persecução, a minha preocupação não é essa. A preocupação é, veja, o acordo é uma medida despenalizadora. E se é uma medida despenalizadora, veja, lei penal não retroage em prejuízo do réu, mas retroage em benefício. Lei processual aplica-se de imediato, sem prejuízo dos atos já praticados, tempus regit actum. E aí vem o problema, espera aí. E quando a norma é uma norma mista ou híbrida? O acordo é uma norma mista ou híbrida. E a gente tem que lembrar que as normas mistas, elas são aplicadas no tempo da mesma forma que o direito penal. Ficou claro? Então, o acordo ele é aplicável a crimes praticados antes da vigência do pacote anticrime. Então, o pacote anticrime ele surgiu em dezembro de 2019, entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, né? E aí o que a gente tem, na verdade, é que se o crime foi praticado antes disso, cabe acordo? Cabe. Ficou claro? Isso é a primeira coisa. Mas, Ana, e se a denúncia já tiver sido oferecida? Bom, gente, aí se a denúncia já tiver sido oferecida, aí a gente tem que lembrar que é isso que está sendo objeto de divergência nos tribunais. Tem quem defenda que cabe, desde que o processo ainda não tenha sentença, desde que ainda... Então, o crime aconteceu antes do pacote anticrime. A denúncia foi oferecida antes do pacote anticrime. Aí veio o pacote anticrime e surgiu a possibilidade do acordo. Pô, esse cara que está sendo processado ainda tem direito a esse acordo que surgiu, o Instituto Novo? Ou depois que a denúncia foi oferecida não cabe? E aí isso é controverso. Mas se você fosse o advogado, o que você ia sustentar?
Entendeu? Então, se isso cai, a tendência da OAB é dizer que cabe, lógico. É um instituto despenalizador e lei penal retroage em benefício do réu. A mesma situação preocupante acontece na figura da representação para o estelionato, né? Então, o que a gente tem é que hoje o estelionato é um crime de ação penal pública condicionada à representação. É o parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, né? Então, o estelionato hoje, obrigada, Jordânia, que bom que você está gostando. Então, o estelionato hoje é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E aí vai surgir um problema para a gente. Qual é o problema? O problema é o seguinte, espera aí. Pessoal, estou verificando aqui com a professora o que aconteceu, tá? Só um minuto. Voltou, graças a Deus. Ai, eu fico tensa, gente, com esse negócio de internet. Tudo à noite é complicado, viu? Porque à noite o que acontece? As pessoas estão vendo Netflix, assistindo live, vendo show e essas coisas todas, e aí, resumindo, a gente cai, né? Enfim, mas tá dando para pegar? Então, tá tranquilo? Eu voltei bem? Voltei, Jana? Voltou sim, Voltei. voltou. Beleza, beleza. Flavinha está aqui comigo no WhatsApp. Qualquer coisa você me fala, Flávia. Maravilha. Então, voltando para cá. Então, quando a gente tem uma hipótese em que o estelionato foi praticado antes do surgimento do pacote anticrime, e a denúncia ainda não foi oferecida quando surgiu o pacote anticrime, a vítima tem que ser intimada para representar. Mas, Ana, e se a denúncia já tivesse sido oferecida? Nesse caso, como é que fica o processo? E aí, gente, presta atenção. De novo, a gente está na merda. Como assim a gente está na merda? Ai, meu Deus, o STJ tem um ministro que diz uma coisa, tem um outro ministro que diz outra. O STF ainda não se manifestou no plenário. Ai, meu Deus, o Tribunal de São Paulo diz uma coisa, o Tribunal não sei o que diz outra, a Câmara não sei das quantas diz uma. E o que eu faço? Gente, a posição mais lógica de sustentar um advogado é de que lei penal retroage em benefício do réu. Então, peraí. Se o processo ainda está em andamento e surge o pacote anticrime e o estelionato vira um crime de ação pública condicionada, a vítima tem que ser intimada para se manifestar, né? Agora, a gente tem que lembrar, isso é muito importante, que é provável que a questão coloque essa pegadinha. É provável que a questão diga que a vítima foi quem foi na delegacia, pediu a instauração do inquérito, que foi a vítima que prestou depoimento na delegacia, ou já até prestou depoimento durante o processo. E aí a gente tem que lembrar que representação não tem rigor formal. O que significa isso? Representação, gente, um depoimento do qual eu extraia que a vítima queria investigação e processo, já é representação. Então, a hipótese em que a vítima tem que ser intimada para representar é aquela hipótese em que a vítima nunca falou. Aquela hipótese em que o inquérito foi instaurado de ofício, a vítima nunca foi ouvida, ninguém sabe quem é a vítima, entendeu? Aí, nesse caso, eu dependo realmente de intimar a vítima para que ela se manifeste. E aí, como advogado, você tem que sustentar que, veja, já que a lei, o pacote anticrime não trouxe uma alternativa, existe uma coisa chamada analogia
diante da omissão da lei, eu vou procurar no ordenamento jurídico algo que se encaixe. E aí seria o artigo 91 ou 90 da Lei 9.099, que é a hipótese da vítima ser intimada para representar dentro de 30 dias. A tendência, porque essa é a posição benéfica para o acusado, certo? E está de acordo com a retroatividade da lei penal no tempo, seria que a OAB cobrasse essa posição. Mas eu acredito que, por uma questão de não dar margem à anulação, nada disso, né? Ou a questão vai colocar assim, como advogado, o que você sustentaria, né? Ou então a questão vai se afastar dessa hipótese e vai apenas colocar uma situação em que a denúncia ainda não houvesse sido oferecida quando o pacote anticrime surgiu. Ok? Fechado, gente? Deu para entender? Que bom, meu amor, Bruno, que bom que você está gostando, viu? Fico feliz demais. Isso que eu quero, interajam comigo, coloquem perguntas, falem para que eu saiba que está tudo bem, ok? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem uma probabilidade enorme de uma questão na prova ser sobre o acordo, outra questão ser sobre estelionato. E pode até ser que seja a mesma questão. Sabe por quê? Estelionato, a pena mínima é 1 ano, cara. Então, além da representação, cabe acordo, né? Então, fica ligado. Agora, a gente tem que lembrar lá do parágrafo 5º do artigo 171, que tem exceções. Então, quando o estelionato é praticado contra a administração pública, né, ou empresa pública e tal, nesse caso, não cabe, não é ação penal pública incondicionada, tá? Quando o estelionato é praticado contra idoso, quando o estelionato é praticado com alguém que tenha deficiência mental, presta atenção, não é contra deficiente, é alguém que não tenha capacidade na verdade é o contrário, aquela pessoa que tem possibilidade maior de ser ludibriada pelo infrator no estelionato. Então, o idoso é essa pessoa vulnerável, né? As pessoas que têm uma doença mental, que têm uma debilidade mental, as crianças, então, e adolescentes. Então, são pessoas que são, tecnicamente, não possuem a sua capacidade normal e que têm facilidade de serem encantadas pelo estelionatário, né? Então, nesse caso, o crime é de ação penal pública incondicionada. Ok? Beleza, gente? Novamente, exceção cai mais do que regra. Tá? Fechado? Ana, e se o estelionato? Ai, meu Deus, aqui na hora que a gente vai falando, vocês colocam ali as coisas e aí vão me dando ideias, né? E aí a luz vai se abrindo, me passando assim, é como se, olha, vai que está soprando aqui no meu ouvido, vai que foi um sopro, né? Assim, olha só, ninguém aqui é adivinho, ninguém tem bola de cristal, vamos deixar bem claro, tá? Quando eu falo isso, é porque às vezes a ideia vem na cabeça e vai que aquilo surge na prova. Não estava no meu roteiro, mas quando vem a ideia, você fala assim, pô, vai que é, né? Melhor você falar. Então, olha só a situação, gente. Presta atenção. Olha o que eu falei lá atrás. Violência doméstica e familiar contra a mulher tem uma grande incidência de cobrança. Estelionato passou a ser um crime de ação penal pública condicionada, exceto nas hipóteses indicadas como exceção no parágrafo 5º do artigo 171. Fechado? Idoso, criança, adolescente, né, menores de 18, pessoas que têm alguma doença mental, administração pública, né? Bom, aí não, aí é pública e incondicionada, beleza. Mas e se o estelionato tiver sido praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar? Gente, aí é ação penal pública condicionada à representação, tá? Então, a gente tem que lembrar que nem todo crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é de ação penal pública incondicionada. O único crime que teve a natureza da ação penal alterada foi lesão corporal, uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Beleza, gente? Fechado? Maravilha, ok? Então, primeira coisa. Como o pacote pode ser cobrado na prova. E aí, o que tem chance de cobrança, né? Além disso. Então, olha só, estão suspensos, eu vou colocar aqui em canetinha preta, suspenso o artigo 3A, mas ele pode cair, o 3A não pode cair que está suspenso, na minha visão. Mas, gente, olha para cá, a gente sabe que o processo penal tem uma tal de verdade real. E aí você tem que lembrar o seguinte, olha o caso Lula, olha o caso Lula influenciando a prova, influência a prova, meu Deus, influência na prova e tal, muito grande.
a probabilidade do cara que faz a provinha lá achar que isso aí foi relevante e que você tem que saber sobre isso é grande, né? Então, olha só a situação. Tá certo que os juízes, eles têm poderes instrutórios, né? O processo penal é regido pela verdade real, que é um vestígio inquisitório. Por quê? Porque, gente, num sistema acusatório, o gestor da prova não é o juiz, são as partes. Não é o juiz que traz a prova para o processo. As partes é que correm atrás da prova, né? E o juiz apenas verifica a prova que lhe é apresentada pelas partes. Mas o juiz ir buscar a prova para se convencer de alguma coisa, isso é, veja, um vestígio inquisitório, ok? Mas, apesar disso, prevalece o entendimento de que, veja, em nome da verdade real, na verdade, em busca do seu convencimento, o juiz tem poderes instrutórios em caráter supletivo ou complementar. Vamos lembrar disso? Tá? Ou seja, ele não pode substituir as partes na busca pela prova. O que ele pode é aquilo que está lá no 156, inciso 2, né? A prova da alegação incumbirá quem a fizer, mas será facultado ao juiz, de ofício, determinar diligências durante a instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, mas que tenha surgido em razão da prova trazida pelas partes. Então, o juiz não é a acusação. O juiz não tem que ir buscar a prova que o acusador não trouxe, ficou claro? Ele tem poderes instrutórios em caráter complementar. E, gente, mesmo antes do pacote anticrime, já era esse o entendimento. Então, mesmo com o artigo 3A suspenso, isso pode ser cobrado. Tá bom? Então, juízes têm poderes instrutórios? Sim, em caráter supletivo ou complementar. O juiz pode fazer as vezes do acusador? É evidente que não. Isso, evidentemente, demonstra parcialidade e o juiz é suspeito. Olha Lula aí, Sérgio Moro, ok? E suspeição anula o processo inteiro, inclusive os atos instrutórios, né? Vamos nos lembrar disso, ficou claro? Então, a incompetência, a nulidade por incompetência territorial é, na verdade, uma nulidade relativa, e aí o juiz, para quem for remetido o processo, poderá aproveitar os atos instrutórios. É o artigo 567 do CPP, ok? Mas, veja, quando a nulidade é declarada por suspeição do juiz, nem os atos instrutórios podem ser utilizados. Vou perguntar de novo. Qual será a probabilidade do examinador ter pensado colocar essa questão na prova por causa do caso Lula? Ok? É grande, né? Que linda, Luciana! Um beijo, meu amor, obrigada, tá? Bom, e aí vamos lá, voltando. Então, dentro do pacote, o que tem muita chance? Então, está suspenso o sistema acusatório, está suspenso o juiz de garantias, está suspenso o novo modelo de arquivamento do inquérito, tá? Isso aqui é uma coisa meio idiota, são mudanças assim que não fizeram. O que eu não marcar são mudanças meio insignificantes. O artigo 14A, gente, diz que o pessoal das forças de segurança tem direito a advogado durante o inquérito. Olha só, todo mundo tem direito a advogado durante o inquérito, tá? Tá? Ok, aquilo ali, besteira esse artigo, meu Deus, inflação legislativa idiota. Todo mundo tem direito a advogado durante o inquérito, né? Não precisa ter, mas pode ter. E lembrando que o advogado tem prerrogativa de ter acesso ao que já está documentado dentro do inquérito policial. Ele não fica sabendo o que o delegado vai fazer. Ele não fica sabendo o que o delegado está fazendo, mas ele tem o direito de ver o que o delegado já fez, né? É o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB e a súmula vinculante de número 14 súmula vinculante é sempre do Supremo Tribunal Federal, né? E, finalmente, veja, o advogado, caso o indivíduo tenha advogado, não precisa ter, mas pode ter, esse advogado tem a prerrogativa de acompanhar o depoimento do cliente dele, né? E, inclusive, formular quesitos durante perguntas para constar aquilo lá do depoimento. Beleza. E se o delegado não providenciar... O delegado não tem que providenciar advogado? Que isso? Não. Veja,
O indivíduo vai chegar para o delegado e vai falar assim, né? Caso o advogado dele não esteja presente, o delegado vai falar, ó, o senhor pode ter um advogado. Aí ele vai dizer, eu só quero falar na presença do meu advogado. Se o indivíduo disser isso para o delegado, ele vai consignar que o indivíduo vai falar em outra oportunidade e vai marcar o interrogatório para outra data. Agora, se o delegado forçar o cara a falar sem o advogado, quando o cara queria falar na presença de um, aí é nulidade. Ficou claro? Prova ilícita, nulidade do depoimento, certo? Tudo isso, certo? E pode até implicar no relaxamento de prisão. Tranquilo? Beleza, gente? Ficou claro? Maravilha? Certo? Então, é um tema que tem uma grande tendência de cobrança. Inclusive, hoje, vamos ficar ligado, a nova lei de abuso de autoridade estabelece que é abuso de autoridade forçar o indivíduo a falar sem advogado quando ele queria falar na presença de um, tá? Então, tá ligado nisso, né? Beleza. Então, voltando para cá. Violação de prerrogativa de advogado, gente, é abuso de autoridade. E isso vai cair na prova. Em qual eu não sei. Se vai ser na de penal, se vai ser na de ética, se vai ser né, de ética e estatuto, ou se vai ser na de processo penal. Mas uma questão dessa vai estar na prova, tá? Voltando para cá, por motivos óbvios, afinal de contas, é você a pessoa vítima do abuso de autoridade, né? Então, é lógico que isso vai cair. Bom, mas aí vamos lá. Prova ilícita. Isso aqui está suspenso, né? Isso está suspenso. Então, o que é isso? Prova ilícita, teoria. Prova ilícita está suspensa? Não, gente. O artigo que trata da prova ilícita e da prova ilícita por derivação é um artigo que recebeu um parágrafo 5º pelo pacote anticrime. E esse parágrafo 5º, ele diz o seguinte, que o juiz que tomou contato, que teve contato, que viu a prova ilícita, não pode julgar o indivíduo, não pode proferir sentença, está impedido. Esse está suspenso, entendeu? É a teoria da descontaminação do julgado. Mas o resto de prova ilícita está valendo, tá? Prova ilícita por derivação, certo? E aí temos que lembrar, novamente, olha a Lula aí, prova ilícita a favor do réu é cabível, tá? Então, a favor pode, não pode é contra, certo? Ana, e se essa prova ilícita, que é a favor desse réu, trouxer a informação de quem é o verdadeiro infrator, aí ela vai poder ser utilizada em favor desse, mas não vai poder ser utilizada contra o outro, porque ela é ilícita. Ficou entendido? Beleza, gente? Tranquilo? Maravilha! E agora, gente, olha só, altíssima incidência de cobrança. Oh, meu Deus do céu, vou até fazer uma seta assim, ó. Então, acordo de não persecução penal, seta importantíssima, tema que vai cair. Tema número 2, cadeia de custódia. Gente, olha, se vocês soubessem há quantos anos nós batalhamos pela inserção da cadeia de custódia dentro do Código de Processo Penal, você não tem ideia. Há muitos anos que nós queremos que isso seja feito. E o que é a cadeia de custódia? Artigos 158A a 158F. E o que é isso, Ana? Essa tal de cadeia de custódia? É a garantia de rastreabilidade da prova penal. Ana, o que é isso? Já parou para pensar que na hora que, pô, peraí, tem lá uma cena de crime, e aí a primeira coisa que a gente pensa em cena de crime é CSI, né? Ou qualquer coisa parecida com isso. Aí a gente passa aquela fita amarela e preta. Ah, fita amarela e preta, isola a área, chama a perícia. E aí me pergunte uma coisa aqui, te pergunto uma coisa. Quem garante que não contaminaram essa merda desse vestígio? Quem garante que isso ficou armazenado num lugar seguro? Quem garante que não trocaram essa merda desse vestígio lá na central de custódia da prova? Quem garante que lá na perícia, entenderam ou não? Olha só, gente, eu preciso saber quem achou, quem pegou, onde colocou, quem transportou, quem guardou, quem manuseou, ficou claro? Quem examinou e quem descartou. Ó, porra, óbvio. Óbvio.
E essas são as etapas da cadeia de custódia. Eu preciso ter a certeza de que aquilo que o juiz examina lá do laudo pericial se deu e foi realizado em cima de uma prova que não foi contaminada, de que tenha sido realmente aquela prova que foi encontrada ali na cena do crime. Então, eu preciso ter a certeza de que essa prova não foi alterada, adulterada, modificada, trocada, contaminada, né? Nada disso, tá? Então, os artigos 158A, 158B, 158C são mega importantes. Então, imagine que você tenha lá um indivíduo que entra toda hora e manuseia essa prova e você não sabe quem é, não sabe quem foi. Olha só, o lacre estava lacrado, não estava? O lacre que colocaram originalmente é o mesmo lacre que está agora, né? Só que a gente tem um problema no artigo 158A. Qual é o problema? O problema é que o artigo 158A diz que a cadeia de custódia é para fins de garantir a rastreabilidade, né, do vestígio do crime. Só que existem uma série de outras provas que também se submetem à figura da cadeia de custódia, né? Exemplo, imagine uma interceptação telefônica. Imagine uma situação em que tenham feito cópias da interceptação telefônica, entregue a cópia da interceptação telefônica para as partes peçam a realização de uma perícia e o original desapareceu. Estranho, né? Então, e aí eu pergunto, se eu não tenho como conferir essa cópia com o original, eu posso utilizar essa prova? Gente, processo penal tem uma grande vantagem. A prova é muito lógica. Olha só, instintivamente pense nisso, sem saber nada de cadeia de custódia. Eu tenho uma interceptação telefônica. E aí eu preciso de uma perícia na cópia que eu recebi. Eu estou questionando essa cópia. Meu cliente falou para mim que, olha só, isso aqui foi adulterado. E aí eu preciso fazer uma conferência dessa cópia com o original. E aí não tem original? Pô, nulidade, né, gente? A quebra da cadeia de custódia, certo? Que é o não respeito todas essas etapas de rastreio, caracteriza ou gera nulidade e põe o exame de corpo de delito a perder. Veja, falta de exame de corpo de delito ou, hoje eu posso falar, exame de corpo de delito contaminado é nulidade, ok? Beleza, gente? Entendido? Não é fácil isso aí? Fala para mim ali se é fácil, se não é fácil. Fala, tá? Então, matéria tão boa, gente, matéria do coração, né? Porque é uma matéria que você vai chegar lá na hora da prova e vai tirar de letra, tá? Porque basta você lembrar que, olha só, processo penal, às vezes, a gente responde as questões com bom senso, tá? Mas raciocínio jurídico processual penal, tá? Não é o que você quer. Ah, eu queria que esse cara fosse condenado. Não, aí você vai errar a questão, né? Tá? Entendido? Então, eu preciso que você fique ligado nessa situação. Tranquilo? Maravilha, gente. Voltando para cá, mais do pacote anticrime. Vai cair uma questão sobre prisão cautelar. Vai cair uma questão que envolve... Isso aqui vai ser a mesma questão, vai ser uma questão que, ao mesmo tempo, tem prisão cautelar, audiência de custódia, prisão preventiva. Provavelmente é isso que vai acontecer, tá? Maravilha, Rosário. Então, a nossa tendência na hora da prova é essa. Ficou claro, gente? Então, o que a gente tem que lembrar algumas coisas importantes sobre essa questão relativa à prisão. Primeiro, nós hoje temos no Código de Processo Penal a exigência da audiência de custódia dentro de 24 horas. Ana, mas e esse lance aí? Por quê? Tinha um parágrafo lá no artigo 150, não, no artigo 3B, lá do juiz de garantias, que foi vetado. E aí, agora, houve promulgação, né? O Congresso derrubou o veto. Mas, gente, derrubou o veto depois do nosso edital, né? E, de qualquer forma, o artigo do juiz de garantias está suspenso pelo Supremo. Então, eu não acredito que caia a questão da videoconferência na audiência de custódia, não, tá? Acho que é pouco provável, tá bom? Por causa disso, porque os artigos que tratam disso, que falam que não pode ser por videoconferência, estão nos artigos do juiz de garantia que estão suspensos. Bom,
Mas o artigo 310, que até tem um parágrafo 4º que está suspenso, mas o 310 caput está valendo. E aí a gente tem que lembrar, gente, que o 310 diz que a audiência de custódia tem que ser realizada em 24 horas da prisão, tá? E aí não é só a prisão em flagrante, presta atenção nisso aqui. Eu preciso que você lembre do 287 e do 310, tá? 310 caput. E o que está escrito ali? Está escrito ali simplesmente o seguinte: 287, toda e qualquer prisão é submetida à audiência de custódia. Então, o cara tem um mandado de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária, e a prisão foi cumprida. Tem que ter audiência de custódia? Tem. O Supremo já falou que tem, inclusive. Tá? E está lá no 287. 310, o cara foi preso em flagrante. Qual é o prazo para realizar a audiência de custódia? 24 horas da prisão, não é da lavratura do auto. É 24 horas da prisão, tá? Ficou ligado? Então, o que você tem ali, veja, é que, óbvio, se a audiência de custódia não acontecer, é evidente que o que você tem é uma prisão ilegal que tem que ser relaxada. Beleza? Tranquilo, gente? Os artigos suspensos, sim. A Flavinha está pedindo aqui para eu falar sobre quais são os artigos suspensos. Vamos de novo, ó. Estão suspensos. Flávia, anota aí. Ó, o 3A, o 3B ao 3F, o 28, tá? O 28A, não. O 28, certo? O 157, parágrafo 5º, e, ó, dentro do 310, o parágrafo 4º do 310 está suspenso, tá bom? Tranquilo? Beleza? Esses são os suspensos, certo? E aí, vejam só, né? Então, o que a gente tem aqui de chance em relação à prisão? O 287, o 310 caput, e aí a gente tem que tomar cuidado, gente, com o 310, parágrafo 2º. Porque o parágrafo 2º, são esses, Flávia, que estão suspensos, tá? São esses. O parágrafo 2º do artigo 310 é uma aberração. Está escrito lá que aqueles crimes que ali estão, tipo assim, porte de arma, de uso restrito, milícia armada, ok? Não sei o quê. Então, tem os crimes lá dizendo o seguinte, que aqueles crimes não são suscetíveis de liberdade provisória. Gente, a Constituição diz que todo crime é suscetível de liberdade provisória. Um crime pode ser inafiançável quando a Constituição estabelecer que ele é inafiançável. Mas mesmo os crimes inafiançáveis são suscetíveis de liberdade provisória. E é lógico que esse parágrafo 2º é uma aberração. Engraçado, entraram com um monte de ação direta de inconstitucionalidade contra um monte de coisa. E o que tinha que ser declarado inconstitucional, ninguém entrou, né? Mas um dia vai ser. Mas eu acredito que a prova não vai fazer essa besteira. Mas, de qualquer forma, de colocar ali uma coisa que está na lei e que a gente sabe que é inconstitucional, né? Então, a gente tem que lembrar que não existe prisão obrigatória. Para que o indivíduo permaneça preso, é preciso que estejam presentes os pressupostos da prisão preventiva. E quando é que cabe prisão preventiva? Quando o crime tem pena máxima superior a 4 anos. Prisão preventiva em crime com pena máxima de até 4, só se o cara for reincidente ou se for violência doméstica contra idoso, enfermo, criança, adolescente, mulher, para garantir as tutelas de urgência, né? Então, a gente tem que lembrar, peraí, o indivíduo praticou um crime com pena máxima superior a 4. Só isso basta para decretar a prisão preventiva? Não. A prisão preventiva, para ser decretada, precisa necessariamente prova da infração, indícios suficientes de autoria, né? Garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal, necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência do criminal e segurança da aplicação da lei penal. Só que o pacote anticrime incluiu no fumus comissi delicti da preventiva mais um detalhezinho. Então, quando é que o juiz pode decretar a prisão preventiva? Desde que o crime seja um daqueles previstos no artigo 313. Então, tem que ser crime doloso, com pena máxima superior a 4, ou, em caso de reincidência, ou violência doméstica para garantir as tutelas de urgência. Aí tudo bem.
mesmo que a pena seja inferior a 4. Mas para decretar a prisão, é preciso que estejam presentes garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução criminal ou necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. E que também estejam presentes prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria. E perigo, isso aqui foi acrescentado pelo pacote, no estado de liberdade do imputado. Então, hoje, aquilo que a gente chama de fumus comissi delicti para preventiva inclui a prova de existência, o perigo no estado de liberdade do imputado. Não é apenas, olha só, a prova da infração de autoria. É preciso que realmente, para os pressupostos da preventiva, eu preciso demonstrar que o indivíduo solto realmente vai prejudicar a colheita de prova, solto vai não sei o quê, solto, não sei o quê, entendeu? Então, na verdade, ele está reforçando aquilo que a gente chama de periculum in mora, ou periculum libertate, que é a garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. E aí o pacote anticrime ele fez uma coisa importante em relação à prisão preventiva. Ele colocou, gente, aliás, fez muitas coisas importantes em relação à prisão preventiva. A decisão tem que ser fundamentada, aí vem lá o artigo 315, né? Mas ele colocou no artigo 312 que para o juiz decretar a prisão preventiva é preciso que esteja presente a contemporaneidade da justificativa da prisão. Não adianta o juiz falar anos atrás, não interessa. Meses atrás, não. Eu preciso saber o seguinte, eu tenho prova nos autos, hoje, de que a prisão é necessária? Ela é necessária hoje, entendeu? Então, eu tenho que ter contemporaneidade, ou seja, os fatos que justificam a prisão têm que ser contemporâneos. E isso tem uma tendência de cobrança na prova, tá? Da mesma forma, o pacote anticrime veio com força naquela tal de provisionalidade das cautelares. E o que é provisionalidade da prisão preventiva? Ela é rebus sic stantibus, ela dura enquanto durar o estado das coisas. Ficou claro? Então, a prisão foi decretada pelo motivo X. Maravilha! E aí vem o problema, peraí, esse motivo X desapareceu, então a prisão tem que ser revogada. E aí o que a lei fez? O parágrafo único do artigo 316 passou a exigir que o juiz reexamine o motivo que justifica a prisão de 90 em 90 dias. Quem tem que fazer isso? O próprio juiz do processo. Então, de 90 em 90 dias, ele tem que reexaminar se a prisão preventiva continua sendo necessária. Novamente, através da demonstração de elementos contemporâneos, certo? E aí, o finalmente da prisão, muito importante, na verdade, a situação de que o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício, nem na fase de inquérito, nem durante o processo. E da mesma forma que ele não pode decretar, ele não pode converter o flagrante em preventiva de ofício. Então, o indivíduo foi preso em flagrante. Para que o juiz converta a prisão em flagrante em uma prisão preventiva, é preciso que exista representação do delegado ou requerimento do MP. Ficou claro? De ofício, não mais. É como se o juiz estivesse julgando extra petita. Ficou claro? Beleza, gente? Tranquilo? Maravilha? Maravilha? Ok. Então, com isso, a gente fecha isso que tem grande probabilidade. E não cabe execução provisória da pena, né, gente? Não cabe execução provisória da pena. Pelo amor de Deus, não cabe execução provisória da pena. Para o indivíduo ser preso para cumprir pena, é preciso que tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão com esgotamento de todas as vias recursais, ok? Não é só apelação. Entrou com recurso especial extraordinário, tem que esperar o recurso especial extraordinário ser julgado para só então
o indivíduo iniciar o cumprimento da pena. Então, não cabe execução provisória da pena. Entendido? No entanto, o pacote anticrime, ele fez aqui uma inclusão meio absurda no artigo 492. O artigo 492 trata da sentença no tribunal do júri, né? Então, os jurados condenaram o réu, o juiz vai proferir a sentença. E lá está escrito, nos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º, né, do 3º em diante, que quando o réu for condenado no júri a uma pena de 15 anos ou mais, o juiz pode expedir um mandado para o início do cumprimento da pena. Por que está falando isso no júri? Porque no júri existe soberania dos vereditos. A gente sabe que o tribunal não pode modificar a decisão dos jurados. Mas, gente, não cabe apelação porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos? Então, não tem muita lógica, né? Porque, peraí, se cabe apelação porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, isso aí é uma aberração. Estão tentando entubar a execução provisória da pena, pelo menos no júri. Só que esse caso aqui, esse artigo 492, com essa alteração que ele sofreu, ele, na verdade, tem aí decisões contrárias a ele no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que a prova, primeiro porque esse artigo é horrível para o advogado, para o réu, né? Afinal de contas, nós estamos aqui como advogados, provavelmente dos réus. E aí, e você tem uma decisão no Supremo contrária ao dispositivo. Então, a chance dele ser cobrado é menor, ok? Mas fica alerta, se cair, você já sabe, a lei, o CPP, diz que o juiz, quando o réu for condenado no júri e receber uma pena de 15 anos ou mais, o juiz poderia expedir um mandado para início do cumprimento da pena. Mas também pode deixar de expedir o mandado se verificar que tem chance de alteração. Tipo assim, a defesa apelou porque a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, o juiz está vendo que é mesmo. Então, pode acontecer do juiz não expedir o mandado, as ordens de captura, tá? Mas, de qualquer forma, tem uma pequena tendência, tem uma pouca tendência de cobrança por causa da decisão do Supremo contrária a esse artigo. Ok? Fechado? Beleza? Que bom, Luciana, que vocês estão gostando, viu? Então, vamos lá, voltando agora, que agora que eu falei, o que eu precisava do pacote anticrime, nós vamos lembrar algumas coisas sobre cada um dos pontos mais cobrados na nossa prova, né? Primeiro, gente, recursos, né? O que a gente precisa entender, tá? E, gente, olha só, quando a gente olha esse grandão aqui, você pensa assim, pô, o que é isso aqui? Isso aqui é tudo que não está aqui. Então, é um montão de teminhas, né? Então, assim, caiu uma vez uma questão sobre a aplicação da lei no espaço, aí entra aqui. Caiu uma questão sobre não sei o que, entra aqui. Então, o que interessa, na verdade, são os outros pontos. Olha só, recursos, né? Competência, tá? Princípios, ação penal, são os temas mais cobrados. Provas, tá vendo? Tá? Então, sempre assim, né? Então, tá aí bonitinho, isso aí vai estar no seu material, que eu vou disponibilizar amanhã com as 100 dicas, tá? Mas o que a gente interessa daqui? Né? Recursos. Vamos lá. Gente, situação. O que tem grande probabilidade de cobrança dentro da teoria geral dos recursos? Indiscutivelmente, o que tem mais probabilidade de cobrança são, não é, veja, quando a gente coloca assim, a personalidade dos recursos, ela não se aplica no processo penal. No lugar dela, existe a extensibilidade das decisões objetivamente benéficas. Então, é aquele artigo, né, 580 do CPP, tá? Esse tem muita chance, já caiu várias vezes essa situação, essa questão, tá? Na verdade, gente, o que seria o princípio da personalidade dos recursos? É aquela ideia do processo civil de que, olha só, o direito não acolhe os que dormem. Tem que recorrer, senão o tribunal... Não, no processo penal não é assim. A e B foram processados, A e B foram condenados. A e B praticaram o crime juntos, unidade de desígnios, contribuíram igualmente para a prática dessa infração, e não tem nada de caráter pessoal que diferencie A e B. Poderia até ter. Vamos imaginar, A
tem menos de 21 anos e aí o crime para ele prescreveu, e B não, entendeu? Pode acontecer, é um critério pessoal. Não, no nosso exemplo, não tem critérios pessoais que diferenciem A e B. A e B estão em igualdade de condições, né? E aí, neste caso, veja só, os dois foram condenados, mas só A recorreu da decisão. E aí o tribunal resolve melhorar a situação de A, ou talvez até absolver A, por um critério objetivo. Então, neste caso, a decisão benéfica em favor de A se estende para B, né? Então, é a extensibilidade das decisões objetivamente benéficas. Ficou claro? Ok? Então, esse é um ponto que tem grande chance de cobrança sempre. E o segundo, gente, não há dúvida, esse mais do que qualquer outro, é a figura da proibição da reformácio impejus. E aí a gente tem que lembrar o que em relação à proibição da reformácio impejus, né? O artigo 617 do Código de Processo Penal. Gente, é simples, o réu não pode ser prejudicado pelo seu próprio recurso. Afinal de contas, ninguém pode ser prejudicado por se defender. Entenderam? Então, o que que você tem em relação à proibição da reformácio impejus? Vamos fazer aqui um esqueminha para a gente não esquecer. Uma das primeiras aulas minhas, gente, é aquela... Ah, tá ótimo. O Bruno fez uma pergunta ali. Fala, Ana, um pouquinho sobre a prisão temporária. Sim, a prisão temporária é uma prisão que só cabe na fase de inquérito, tá? Então, repare, prisão preventiva cabe durante o inquérito ou durante o processo. Prisão temporária, só na fase de inquérito. Então, ofereceu denúncia, já não cabe mais prisão temporária, tá? E tanto hoje, tanto a prisão temporária quanto a prisão preventiva, ambas dependem de provocação. Juiz não pode decretar prisão nenhuma de ofício mais, tá? Quer dizer, só determinar o cumprimento da pena, né? Tá? Então, prisão cautelar não tem prisão de ofício. Então, o que você tem é, para decretar prisão temporária, precisa de representação do delegado, requerimento do MP. Para decretar prisão preventiva, requerimento, representação do delegado, requerimento do MP ou do querelante, né, nos casos de crime de ação penal privada. E a prisão temporária, a gente tem que lembrar, o fundamental da prisão temporária é de que ela tem prazo certo. Então, a prisão temporária, o prazo é de 5 dias, que podem ser prorrogados por mais 5. Mas é uma única prorrogação, tá? Ana, pode uma prisão temporária ser decretada por 10 dias? Não, ela tem que ser decretada por 5, no final dos 5, prorrogada por mais 5. E a prisão temporária, quando o crime é hediondo ou equiparado, a lei de crimes hediondos estabelece que a prisão temporária terá prazo de 30 dias, com prorrogação uma única vez por mais 30 dias. E aí a gente tem que lembrar, e essa foi a alteração implementada pelo pacote anticrime, não tem novidade nenhuma, de que no final do prazo o indivíduo é colocado imediatamente em liberdade, independentemente de alvará de soltura, tá? Então, isso foi a alteração do pacote na lei de prisão temporária, não tem grandes novidades, tá bom? Então, isso a gente precisa ter atenção. Ai, gente, tem uma coisa do pacote anticrime sobre prisão que tem chance de cair. Tem chance de cair. A lei, agora, é o artigo 17 e o artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. E o artigo 33, acho que é inciso 4º, uma coisa assim, da lei de drogas, que hoje traz a figura do agente disfarçado. E aí é importante isso. Olha só, a gente tem que saber a diferença. Deu para entender, Bruno? O que pode cair de prisão temporária é isso. E aí a prisão temporária só é cabível naqueles crimes que estão indicados na lei de prisão temporária ou nos crimes hediondos ou equiparados. Mas também ninguém pode sacanear você, querer que você decore a lei de prisão temporária, né? Pelo amor de Deus, tá? Maravilha? Beleza? Certo? Mas o fundamental é isso, ó. Não cabe de ofício, tá? E é prisão por prazo certo. Mas olha só, isso aqui que é muito importante e é algo relacionado à prisão em flagrante. Não é nem de prisão preventiva, nem de prisão temporária. É o seguinte, olha só. A gente sabe que existe o flagrante preparado ou provocado, né? Previsto lá na súmula 145 do STF. Então, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, nesse caso, o que você tem é uma figura de crime impossível, né?
O dolo do agente, ele é artificial. Ele foi criado, ele foi induzido pela ação do que a gente chama de agente provocador. Pode ser a polícia ou o particular, não faz diferença. Mas quando você está diante de um flagrante preparado ou provocado, que é diferente do flagrante esperado. E como é que a gente vai fazer na hora da prova? Porque na hora da prova, o que aparece na prova é um caso concreto, né? Então, vamos contar uma história. Vamos lá, tem lá uma história e você está na dúvida. Ai, meu Deus, isso aqui é flagrante preparado ou isso é flagrante esperado? Você vai fazer assim, olha o exemplo. Aí pensa, nesse exemplo aí, quem seria o possível agente provocador? Ah, fulano. Muito bem. Fulano fez o quê? Beleza. Se fulano não tivesse aí na área, se fulano não tivesse feito o que ele fez, eu tenho certeza de que o crime teria sido praticado igual? Se você me disser que você tem certeza de que com a ação do fulano ou não, esse crime teria acontecido, o flagrante é esperado. Ficou claro? Mas, se você tiver um fio de cabelo de dúvida, o flagrante é preparado. Ok, entendido isso? Sim ou não? Então, assim, peraí, a polícia recebeu a informação de que vai ter um assalto no banco na semana que vem, no dia tal, no banco tal. A polícia, sabendo disso, foi para o local e ficou lá à espreita. Aí os caras entram no banco e iniciam lá o roubo. A polícia dá voz de prisão. Nesse caso, se a polícia não estivesse lá, não ia ter o roubo de qualquer jeito? Então, o flagrante é esperado. Ok? Ah, não, a polícia botou um carro para pegar pessoas que furtam veículos nessa região. E ficou à espreita. E aí o carro foi plantado no local, é uma isca. O cara passa pelo carro, entra no carro, tenta fugir com o carro. A polícia pega a borda e vai dar voz de prisão. Gente, nesse caso, se esse carro não tivesse ali, você tem certeza que esse cara ia furtar um carro nesse dia? Eu não estou perguntando se ele furta carros, eu estou perguntando se ele, nesse dia, nesse horário, ia furtar um carro. Tem certeza? Certeza você não tem. Então, o flagrante é preparado. Então, é assim que a gente vê a figura do agente provocador, né? Bom, então, o que, que você tem aqui? Você tem que, olha só, gente, eu dou aula no AB desde o ano de 2008. 2008. Eu antes já dava aula em preparatório para concurso, mas eu não dava aula no AB. Em 2008, 2007, sei lá, eu comecei a dar aula para o AB. A prova ainda era CESP. E aí, veja só a situação. Luciano sofre nada com o processo penal, vai tirar de letra. Ó, coração, deixa o coração fala de longe, raciocínio processual penal, tá? Então, o que que acontece, gente? Na prova da OAB, eu dou aula há trilhões de anos. E aí eu sempre disse, gente, não é possível que ainda não tenha caído essa questão. Aquela questão tradicional, inclusive a FGV tem uma questão ótima dessa para a prova do MP do Rio, viu? De analista processual do MP do Rio. Aquela hipótese do policial que se faz passar por usuário, aborda o traficante e pede para comprar droga. Olha só, essa hipótese, gente, é uma hipótese que já tinha que ter caído na prova. Nesse caso, se o traficante vender a droga para ele, a venda foi preparada. Mas o cara já tinha a droga. Ele já estava em flagrante. Ele pode ser preso, porque ele já estava em estado de flagrância. Ele não trazia a droga consigo? Ou ele tem a droga em depósito? Então, ele já está em flagrante. Ele pode ser preso no trazer consigo, mas ele não pode ser preso no vender. Entendeu? Beleza, beleza. Isso aí é uma coisa que, ó, eu falo isso ó, nas revisões de véspera, trilhões de anos. Isso nunca caiu. Como nunca caiu, meu Deus? Só que agora a lei prevê essa figura do agente disfarçado. Então, a gente tem que saber que existe diferença entre o agente disfarçado, não, antes dele, vamos botar assim, o agente provocador, o agente disfarçado e o agente infiltrado. São coisas diferentes. O agente infiltrado é aquele lá da Lei de Combate ao Crime Organizado, né, o de 12.850 de 2013. Ok? Então, olha só, o agente provocador é o da súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Repare, o agente provocador, né, ele induz a prática do delito.
Sem a ação do agente provocador, o crime, você não tem certeza se o crime seria praticado. E por isso que o crime não existe. Entendeu? O crime é impossível, tá? E a prisão é ilegal, tem que ser relaxada. Só que, nesse caso em que o policial se disfarça de usuário e pede para comprar a droga, o crime é precedente. Então, a conduta é pré-existente. E aí, novamente, o cara não pode ser preso por vender, mas ele pode ser preso por trazer consigo. Ele pode ser preso por guardar. Ele pode ser preso por ter em depósito. O agente disfarçado, olha só, ele teatraliza? Sim, ele finge ser outra pessoa, ele teatraliza. Mas ele interage de caráter em caráter permanente com aquele indivíduo? Não. Aquele é momentâneo, é só para dar voz de prisão. Entendeu? É diferente do agente infiltrado. O agente infiltrado é um indivíduo que recebeu uma autorização judicial para se infiltrar dentro de uma organização criminosa, e dentro dessa organização criminosa, ele interpreta um papel interagindo com os outros membros da organização para ganhar deles a confiança e poder alcançar uma quantidade maior de provas. E isso acontece por um determinado período de tempo. Então, a gente não pode confundir as três figuras, tá? E vai ter que saber identificar elas na hora da prova. Tá bom? Fechado, gente? Beleza? Maravilha, certo? Então, ótimo. Então, com isso, a gente falou esse ponto extremamente importante. E aí, novamente, artigo 17, artigo 18 do Estatuto de Desarmamento, agente disfarçado, e lá dentro do 33 da Lei de Drogas. Ficou claro? Beleza? Bom, e aí voltando para cá, então eu estava falando da proibição da reformácio impégios. Então, o que a gente precisa entender aqui, né? A gente tem que lembrar, gente, que o réu não pode ser prejudicado pelo seu próprio recurso. Da mesma forma, não cabe revisão criminal contra o réu, né? Então, eu preciso que você entenda o seguinte, eu tenho uma sentença condenatória, né? Então, o réu foi condenado. Ok? E aí, dessa sentença condenatória, pode acontecer do MP recorrer e da defesa recorrer. Ou pode acontecer de só o MP recorrer. Gente, se o MP recorre, não interessa se a defesa recorreu ou não, se o MP recorre, a situação pode ser mantida, então o tribunal pode manter a sentença, o tribunal pode piorar a situação do réu, porque o MP recorreu, ou pode melhorar a situação do réu. Só que a gente tem que lembrar que preste atenção nisso. Vamos imaginar que seja uma hipótese em que haja uma nulidade. O tribunal só pode reconhecer uma nulidade em prejuízo do réu se o MP tiver arguído, tá? É a súmula 160 do STF. A súmula 160 do STF impede que o órgão de acusação se beneficie da própria torpeza. Por que o Ministério Público, que é parte, mas também é custos legis, não arguiu uma nulidade no seu recurso? Porque provavelmente foi ele que deu causa. Em termos de recurso, existe o princípio do interesse. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, se fui eu que dei causa, ou se eu contribuí para uma nulidade, eu não posso arguir, né? Então, espera aí, para evitar que o MP se beneficie da própria torpeza, é nula a decisão do tribunal que acolhe em prejuízo do réu nulidade não arguída pela acusação no seu recurso. Então, para o tribunal declarar uma nulidade num recurso do MP, é preciso que o MP tenha arguído a nulidade. Anne, se for um recurso da defesa, não, aí no recurso da defesa o tribunal pode reconhecer a nulidade e devolver o processo para a primeira instância, não tem problema. Se for uma nulidade absoluta, ela pode ser reconhecida de ofício, mas só em recursos da defesa. No recurso da acusação, não. Tá? Entendido? Beleza? E aí, voltando. Então, nesse caso aqui, o tribunal pode fazer tudo porque o MP recorreu. Mas, e se só a defesa tivesse recorrido?
Então, eu tenho uma sentença condenatória, da qual só a defesa recorreu. Então, nesse caso, gente, o tribunal ele pode manter a situação do réu, negando o provimento ao recurso, pode melhorar a situação do réu, mas não poderá piorar a situação do réu. Por quê? Porque está proibida a reformácio in pejus. E aí, vamos prestar atenção nessa situação aqui, tá? Preste atenção nisso aqui. Vamos imaginar que a defesa tenha recorrido sozinha. Só a defesa recorreu. E o tribunal viu uma nulidade, que tenha sido arguída ou não pela defesa, mas era uma nulidade no recurso da defesa. E aí o tribunal reconheceu a nulidade, declarou a nulidade e devolveu o processo para a primeira instância. E agora os atos vão ser renovados de forma válida, né? Esse juiz que agora vai renovar estes atos pode dar uma pena para este réu maior do que aquela que ele havia recebido antes? Resposta: não. Isso é a proibição da reformácio in pejus indireta. Então, basta que você se lembre, com nulidade ou sem nulidade, o réu não pode ser prejudicado pelo seu recurso. Ficou claro? Ok, gente? Entendido? Beleza? Tá? Então, com isso, a gente fecha esse tema, que eu acho que é um tema importante, que é teoria geral dos recursos. Anne, recursos em espécie. E aí a gente já falou, né, de vários recursos em espécie. Então, a gente tem que lembrar que da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito, mas no juizado especial criminal é apelação do juizado, né, em 10 dias. A apelação do código é 5 dias, mas a apelação do juizado, 10 dias, tá? Também tem que lembrar que da decisão que não homologa o acordo de não persecução penal, cabe recurso em sentido estrito, tá? Ok, gente? Não é da decisão que indefere o acordo. Não é o MP não ofereceu a proposta, o MP ofereceu a proposta, o acusado aceitou a proposta e o juiz não homologou. Aí é recurso em sentido estrito. Ficou claro? Então, vamos lembrar disso. Decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária na primeira fase do júri. Nesse caso, veja, pronúncia e desclassificação, o processo não continua? Né? Então, nesse caso, é recurso em sentido estrito. Apelação e absolvição sumária ou impronúncia, o processo acaba. Então, é apelação. E aí é fácil, vogal com vogal, consoante com consoante, tá? A gente não pode esquecer disso. Pronúncia e desclassificação, recurso em sentido estrito. Em pronúncia, absolvição sumária, apelação. Ok? Então, são temas com muita chance de cobrança, tá? E aí, gente, tem uma decisão do STF, embora essa decisão do STF ainda não seja uma decisão que tenha dado, que possa, eu acredite que dê margem para cobrança na prova, não, mas tem uma decisão do STF dizendo o seguinte: hoje existe no júri a tal de absolvição por clemência. O que é isso? Na hora do julgamento no júri, então, o primeiro quesito formulado para os jurados é: tem materialidade? E aí os jurados disseram: tem. Botaram lá o votinho na urna. Tem autoria? Tem. Ele é o autor? É. Os jurados disseram que tem materialidade, tem autoria. Aí o juiz vai ter que fazer um terceiro quesito obrigatório, que é um quesito assim: o jurado absolve o acusado? Esse quesito consagra a íntima convicção do jurado. O jurado não precisa explicar por que ele está condenando ou absolvendo, ou condena ou absolve. Então, veja, a vítima morreu conforme demonstra o laudo de florestais? Sim. O réu foi quem efetuou o disparo? Sim. O jurado absolve o acusado? Sim. Estranho, mas está absolvido, íntima convicção dos jurados. E aí surgiu uma preocupação. Peraí, nesse caso, em que eu não sei por que o jurado absolveu, é razoável dizer que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos? Se eu não sei do que ele está, como é que ele decidiu isso? Ele decidiu em razão da prova ou da íntima convicção? Não é íntima convicção no júri? E aí, o Supremo passou a entender, né, tem uma decisão do Celso de Mello, mas ainda é uma coisa muito incipiente, não sei, mas se cair na prova, você tem que estar preparado. Então, tem uma decisão do STF dizendo que o Ministério Público não pode apelar por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos,
quando a absolvição tiver ocorrido no terceiro quesito, que é a apelação humanitária, absolvição humanitária ou absolvição por clemência. É essa absolvição do jurado absolve o acusado? Sim. Entendeu? Porque eu não tenho como dizer que isso é contrário à prova, porque o jurado está julgando, não sei de porquê, né? Então, o entendimento é de que essa apelação não cabe mais aqui. Então, o MP não pode apelar quando a absolvição for uma absolvição por clemência. Pode apelar porque tem nulidade, mas não pode apelar por ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Ficou claro? Deu para entender, gente? Deu? Fala para mim se deu, se não deu. Fala para mim, fala para mim. Foi? Foi? Beleza! Maravilha! Gente, e aí a ação penal? A gente não pode esquecer, né, que, olha só, rege a ação penal pública, a oficialidade, a obrigatoriedade. Só que nós temos hipóteses de mitigação do princípio da obrigatoriedade. Quais são as hipóteses de mitigação do princípio da obrigatoriedade? A transação penal, o acordo de não persecução penal e, gente, a colaboração premiada, naquelas hipóteses em que há perdão judicial. Aí, naquele caso, o MP está deixando de denunciar, né? Então, quando o MP, na colaboração premiada, entende, opina pelo perdão judicial, ele está mitigando o princípio da obrigatoriedade. Tá bom? Fechado, gente? Indisponibilidade, e aí tem discussão sobre se a ação penal pública é divisível ou indivisível. Intranscendência, que significa a pena não pode ultrapassar a figura do agente. Ação penal privada, oportunidade ou conveniência, e aí a vítima pode, né, deixar fluir o prazo decadencial de 6 meses contados da data em que ela soube quem era o autor do fato sem oferecer a queixa, e aí nesse caso ocorre decadência, né? Ou ela pode renunciar expressa ou tacitamente ao direito de queixa, né? E uma vez oferecida a queixa, se ela decidir por oferecer a queixa, porque ela tem discricionariedade, ela é regida pela oportunidade ou conveniência, oferecida a queixa, ela pode desistir do processo através do perdão ou da perempção. E a ação penal privada, gente, ou tem processo contra todo mundo, ou não tem processo contra ninguém. Então, é a indivisibilidade da ação penal privada. E a pena não pode ultrapassar a figura do agente. Mas, de dentro de ação penal, o mais provável é o estelionato, tá? E, gente, importantíssimo, a retratação da representação, o que inclui o estelionato, né? A vítima, quando ela está diante de um crime de ação pública condicionada à representação, ela vai ter que apresentar essa representação, que é uma condição específica de procedibilidade. E aí vai surgir a dúvida: a vítima que representou, ela pode retirar a representação? Ela pode se retratar da representação? A regra é o artigo 25 do Código de Processo Penal. Pode, até o oferecimento da denúncia. Depois que a denúncia foi oferecida, a ação penal é regida pela indisponibilidade, né? Então, a vítima, ela ofereceu a representação num crime de ação pública condicionada. Ela pode se retratar? Pode, desde que faça isso antes do oferecimento da denúncia. Quais são as exceções? Exceções caem mais que regras. E aí, veja, as exceções são a Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, gente, o crime ele pode ser de ação penal privada, pode ser de ação penal pública incondicionada, pode ser de ação penal pública condicionada. O único crime que teve a natureza da ação penal alterada pela Lei Maria da Penha foi lesão corporal. Pela Lei Maria da Penha foi lesão corporal. Por quê? Porque a exigência de representação para lesão corporal está na Lei 9.099. E eu não posso aplicar nada da Lei 9.099, nada da Lei 9.099, né, aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a lesão corporal, ainda que se trate de lesão corporal leve, de lesão corporal culposa, quando praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, neste caso, o que a gente tem é, na verdade, uma hipótese de crime de ação penal pública incondicionada, tá? Então, presta atenção, como é que fica isso aqui, ó? Lesão corporal leve, regra, ação pública condicionada. Lesão corporal grave ou gravíssima, regra, ação pública incondicionada. Lesão corporal seguida de morte, pública incondicionada. Lesão corporal culposa, ação penal pública condicionada, por causa do artigo 88 da Lei 9.099. E eu não posso aplicar esse artigo na Maria da Penha.
Lesão corporal culposa de trânsito, ação pública condicionada com as exceções do artigo 291 do CTB, né? Quais são as exceções mesmo? O indivíduo que está dirigindo veículo a mais de 50 quilômetros acima da velocidade permitida na via, está praticando de competição não autorizada, está sob efeito de psicotrópico, álcool, etc. e tal. Agora, no caso da lesão corporal em violência doméstica, depende. Se a vítima, né, o parágrafo 9º do artigo 129, se a vítima for homem, é ação pública condicionada, mas se a vítima for mulher, por causa do artigo 41 da Maria da Penha, é ação pública incondicionada, o que está, inclusive, sumulado pelo STF, né, pelo STJ. Lembrando que nada da lei 9.099 se aplica aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Ficou claro? Entendido? Mas o que acontece? Então, dependendo do crime, eu posso, na Lei Maria da Penha, estar diante de um crime de ação pública condicionada. E o grande exemplo é a ameaça. Então, repare, a lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico familiar, pública e incondicionada. Feminicídio, pública e incondicionada. Estupro, pública e incondicionada. Lesão corporal grave, pública e incondicionada. Lesão corporal leve, pública e incondicionada. Calúnia, ação penal privada. Ah, mas é contra a mulher. E daí? Ação penal privada. Veja, ameaça, ação pública condicionada. Quando for um crime de ação pública condicionada, praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar, a vítima pode se retratar da representação, mas só pode fazer isso na presença do juiz, numa audiência que ela tem que requerer essa audiência para acontecer, tá? E aí ela pode se retratar até o recebimento da denúncia. Beleza, gente? Entendido? Ficou claro? Maravilha! Então, vamos fazer isso? Hoje nós vamos ficar por aqui. E lembrem-se, a partir de amanhã, de 2 em 2 horas, no meu Instagram, vou colocar lá, no Facebook também vai estar, porque na hora que eu boto no Instagram vai para o Facebook, as nossas dicas preciosas para a prova. Mas esse material também vai ser colocado para você na área do aluno. Mas acompanhe o Instagram, que vale a pena para você dar uma conferida. Beleza? Que bom, Rosário, que você gostou, Jordânia também, o Bruno, enfim, todo mundo, Flavinha, todo mundo aí. Deixa eu ver quem é que está mais. A Luciana, Jordânia, Anthony, enfim, todo mundo aqui, lindos, maravilhosos. Então é isso. Amanhã Sabrina estará com vocês, tá? E eu também vou mandar muitas dicas, com certeza, né? Vou fazer live e tudo mais durante a semana. Acabou, vou fazer o quê, né? Daqui a pouco meu marido me mata, tá esperando para jantar lá, tá? Então é isso, gente, que bom que vocês gostaram, viu? Ainda bem, tá? Então vou colocar esse material, quero que vocês fiquem ligados, que esse material vai valer muito a pena, tá bom? Um beijinho, meus amores, uma boa noite. Jana, você tá aí? Sim, professora. Então tá ótimo, meu amor. Maravilha! Façam uma coisa para mim. Compartilhem esse curso para a gente, tá? Chame seus amigos. O material que eu vou disponibilizar, vocês podem tranquilamente divulgar, colocar nos grupos, com tranquilidade, tá bom? Então é isso, gente. Um beijinho, boa noite para todo mundo. Jana, depois você fala comigo lá amanhã, tá? Pode deixar. Então tá bom. Beijo, beijo. Boa prova, meus amores. Vai ser tudo lindo, tá? Beijo.